Muito bem, gente. Comecei a gravar já, viu? Vamos votar? Místico animado. Volta do recreio, tudo animado, né? Bobs, olha, é, tem um teorema aqui, muito interessante, que vai na direção daquilo que ele me perguntou, né? Ele falou assim, Zé Carlos, toda base do R2, por exemplo, tem só dois vetores, tá certo? É, e aí esse teorema vai mais ou menos responder o que ele estava me perguntando, né? Isso é verdade, mas a gente não sabia ainda. Esse teorema diz o seguinte: se você tiver uma base do espaço, o que é uma base? Ela gera, é um conjunto que gera elemento independente, tá certo? Quantos elementos tem essa base? Tem N vetores, tá certo? Se você tiver uma base, então ele diz o seguinte: todo conjunto com mais de N vetores é LD, tá certo? Ou seja, não pode ter base não pode ter base com número diferente de n. Ou seja, o que ele está dizendo é que todas as Professor, bases. Pois professor, não? licença. O senhor não está compartilhando a tela. Ah, beleza. Obrigado. Ah, tá vendo? Ah, tela cheia, né? Agora foi, camarada. Obrigado. Valeu. Muito bem. Então, o teorema é esse aqui, ó. Você tem uma base. é, E a base. Essa base tem N vetores. A gente sabe que base gera e é linearmente independente. Tá certo? E o teorema diz o seguinte, olha. É, todo conjunto com mais de n vetores sempre vai ser LD. Ou seja, eu não consigo uma outra base com um número maior do que n. Se tiver outra base, o número é menor ou igual que n. Certo? Não pode ser maior. Porque se for maior, é LD. LD não pode ser base. Tá claro? Oxê, e precisa? Eu te dou uma base com 10 elementos. O que eu estou dizendo é que qualquer conjunto com 11, com 12, se o número for maior do que 10, ele é LD. Tá certo? E se é LD, não pode ser o quê? Base. Ou seja, o que é que esse teorema está dizendo, na verdade? Que toda base, o número de elementos tem que ser menor ou igual a n. Porque se for maior do que n, é LD, não pode ser base. Tá bom? A demonstração dela é legal porque é bem construtiva, quer dizer, é fácil, na verdade, né? Imagina que eu tenho um conjunto aqui, vamos imaginar que eu tenha um conjunto B barra, e esse conjunto tenha W1, W2, WM, tá certo? Onde o M é maior do que N. Beleza? Eu quero provar que esse conjunto ele é linearmente dependente. Muito bem. Veja bem. Como, como, como eu quero provar que esse cara não é independente, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer para provar que esse cara é linearmente dependente? Não, eu estou dizendo que o M, a quantidade de vetores que está aqui nesse conjunto, é maior do que N. Então, tem mais vetores do que a quantidade que está aqui.
E o teorema está dizendo que é o quê? LD. Então, eu preciso mostrar que esse cara é LD. O que é que eu preciso mostrar? Falei grego, né? Então, com coeficiente diferente de zero. Perfeito, só isso. Tá bom? A ideia aqui é simples. Veja, esse subconjunto, na verdade, esse subconjunto B barra, ele está contido no V, obviamente, né? Mas B é base. Então, cada elemento desse pode ser escrito como uma combinação linear desses caras, perfeito? Então, vamos lá. A gente vai pegar uma combinação linear desses caras. Vamos escrever A1, W1, mais A2, W2, mais AN, WN, tá certo? WM, isso igual a zero. Eu peguei uma combinação linear desses carinhas aqui do B barra, igualei a zero. E como eu quero provar que ele é LD, tá certo? Eu quero, na verdade, mostrar que algum desses coeficientes é diferente de zero. Tranquilo? Ah. Mas eu observei o seguinte: o W1 pertence a V, não pertence? Então, esse W1 ele se escreve com combinação linear de V1, Vn, porque esse cara é base, gera. Tranquilo? O W2 também. Esse W2 ele se escreve com uma combinação linear. Perfeito? E por aí vai. O WM também se escreve com combinação linear. Tranquilos? Porque isso aqui é base. Então, o que eu vou escrever é o seguinte. Eu quero, tá? Por outro lado, a gente sabe, não é? Que o W1 pode ser escrito, tá certo? Como sendo, vou botar assim, A1, 1, V1, mais 1, 2, V2, mais A1, N, Vn. O primeiro índice vai associar ao W1, tá certo? E o segundo vai associar ao vetor V, tá? Ó, 1, V1, 2, V2, N, Vn. Perfeito? Mas eu posso fazer isso com o W2 também, porque ele pertence ao V, tá? Então, W2 igual. Aí aqui vai ser A21, V1, mais A22, V2, mais mais A2N, VN. Perfeito? E aí você continua fazendo isso até o último cara. Quem vai ser o último cara? É o WN, né? Então, a gente tem que o WM ele é igual ao M1, V1, mais AM2, V2, mais, mais AMN, VN. Perfeito, gente? Tranquilo? Agora pensa comigo, eu vou tentar economizar aqui umas contas que eu quero fazer. O fato de ser base, qualquer combinação linear desses caras dando zero, dá que os coeficientes são zero, perfeito? Todos os coeficientes são zero. Então, faça o seguinte. Se eu substituir o W1 aqui por esse cara, substituir o W2 por esse cara, substituir o WM por esse cara, vai ficar uma coisa bem grande, não vai? Certo? Mas vamos ver se vocês acompanham comigo. É, quando eu somar, essas coisas, vai aparecer, veja, se esse termo está aqui e esse termo está aqui, vai aparecer V1 aqui, vai aparecer V1 aqui, vai aparecer V1 em todos eles. Ó, V1, 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 tá certo? Tranquilo? Vai aparecer na hora que eu substituir.
todo mundo, vai aparecer também V2, 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 certo? Vai aparecer VN, 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 VN. Eu posso colocar esses caras em evidência, não posso? Então, veja. Na hora que eu substituir aqui, só para que vocês compreendam, vai ficar A1 vezes V1. Então, é A1 vezes essa soma aqui, ó. A1 vezes isso. Tá bom? O A2 vai ser A2 vezes tudo isso aqui, ó. O AN vai ser AN vezes tudo isso aqui. Então, aqui vai aparecer A1 vezes esse cara V1, A2 vezes esse cara V2, tá certo? O AM vezes esse cara aqui V1. A2, o A2 aparece aqui em todo mundo. O AM, esse aqui é a AM, né? AM. O AM vai aparecer multiplicando aqui em tudo. Tá claro isso? Ou seja, o que eu estou dizendo é que quando eu substituir, eu posso agrupar. O que vai aparecer aqui é uma combinação linear do V1, do V2, do VN, dando zero. Perfeito? Dá para enxergar isso? Deixa eu só abrir aqui para vocês. Está todo mundo assustado olhando para minha cara? Cadê o danado? Está aqui. Pronto. Aqui o cara faz a conta. Vou evitar fazer a conta. Está aqui feita. Lembra da combinação linear? Ó? A1, W1, A2, W2. Lembra dela? Igual a zero. Agora, o que foi que nós fizemos? O W1 a gente escreve como uma combinação linear dos VIs. Certo? O W2, mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Aí o que foi que ele fez? No lugar do W1 aqui, ó, ele botou essa conta aqui, ó, no lugar do W1. Veja que está tudo multiplicado por A1, porque é A1 W1, que é essa conta aqui, ó. Tá certo? Vira ou não? Eu tenho uma combinação linear aqui, ó, igual a zero. Aí eu escrevi cada um dos caras com a combinação linear dos VIs, porque os VIs geram. No lugar de W1, eu coloquei W1. Quem é W1? Ó, não é? Tá aqui, ó. W1, deixa eu botar. Ah, porque eu não abri isso com o show, não é? Tudo bem. Se eu fechar isso e abrir ele com o show, não, porque eu posso riscar. Não, mas tá aqui, ó. Ó, W1 aqui, eu substituí por isso, ó. Aí vai ficar A1 vezes essa conta aqui, perfeito? O W2, ó, o W2, eu substituo aqui. Aí vai ficar A2 vezes essa expressão, perfeito? O WM, se vai assim, vou botar aqui, ó, vai ficar AM vezes isso. Tá claro, gente? Estou substituindo isso aqui. Tranquilos? Deixa eu, deixa eu abrir aqui com o show, não, porque eu posso escalar. Só um momentinho.
Pronto, está aqui, ó. Aqui tá, eu acho que dá para riscar, fica bem claro. Veja, a gente viu aqui que o B é base, certo? Aí eu peguei um conjunto, ele está chamando de B' aqui, o conjunto formado pelos vetores W1, W2, Wm, onde o M é maior do que N. Ou seja, eu tenho mais vetores do que o da base. Certo? Aí ele diz o seguinte, eu quero provar que esse conjunto é LD. O que é que eu faço para ser LD? Eu vou escrever uma combinação NA deles. Está aqui, ó, combinação NA deles. Se eu conseguir mostrar que esses coeficientes é diferente de zero, o problema acabou, né? Algum desses coeficientes é diferente de zero, o cara é LD. O que foi que eu fiz? O W1 pertence ao V. Então, o W1 ó, pode ser escrito como uma combinação NA dos VIs, porque ele é base. A mesma coisa eu faço com o W2, com o W3, com o W4, até chegar no último WM. Todos eles são escritos com combinação NA dos VNs, perfeito? Bom, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar esse W1 e substituir aqui, ó. Vou pegar o W2 e substituir aqui. Vou pegar o W3 e substituir aqui. Vou pegar o WM e substituir aqui. Então vai ficar A1 vezes esse cara, mais A2 vezes W2, mais W2 é esse cara, e assim por diante. Certo? Ou seja, tá aqui, ó. A1 vezes W1, que é esse, mais, aí foi por isso. AM vezes WM, mas WM é isso aqui, ó. Eu escrevi, botou aqui, igual a zero, certo? Só fez substituir nessa equação. Tranquilos? Tranquilo? Bom, a partir daí, observe o seguinte, o que é que a gente chama de reorganizar? É porque você observa que aqui aparece V1, ó, em todos eles aparece o V1, tá vendo? Depois vai aparecer V2, 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 V2. Aí ele junta os vetores que são os mesmos. Aí aparece isso aqui, ó. Alfa 1, alfa 1, alfa 1, ó, alfa 1 vezes alfa 1 mais aqui é AM vezes alfa 1M, que é esse último aqui, V1. Ou seja, ele pegou esse primeiro termo, esse e esse. Todos eles têm V1, tá vendo? Só que aqui está multiplicando por A1, aqui está multiplicando por A2, aqui está multiplicando por AM, ó. Certo? E botei V1. Eu agrupei, né? Você pode agrupar. No espaço vetorial eu posso agrupar. Então, ele agrupou todo mundo que tinha V1, perfeito? Agrupou todo mundo que tinha V2. E depois agrupou todo mundo que tinha VN, que está isso aqui, ó. Tá bom? Agora presta atenção. Isso aqui é uma combinação NEA de quem? Porque isso aqui é um número. Isso aqui pertence aos reais. Isso aqui pertence aos reais. Tranquilo? E os VI são base. Então, se você tem uma combinação NEA de VI dando zero, o que é que acontece? Não. Quando é que uma combinação NEA de um cara LI, uma combinação de NEA dando zero, o que é que acontece? Os coeficientes são zero. Foi LI, meu amigo, os coeficientes têm que ser igual a zero. Certo? Então, quem é o coeficiente? São só os coeficientes. Essa equação aqui é o primeiro coeficiente. Perfeito? Isso tem que ser zero. A segunda quem é? Essa daqui, ó. Tem que ser zero. A última tem que ser zero. Ou seja, isso aqui tem que ser zero. Tá claro isso? Pensa que isso aqui é um número. Não é? Isso aqui tudo é um número. Ó, isso aqui é um número. Então, isso é A vezes V1. Aqui é outro número. Certo? B vezes o vetor, tá certo? Então, isso é uma combinação NEA. De um cara que é base. Base. Portanto, os coeficientes têm que ser zero. Ou seja, isso significa dizer que os coeficientes são esses caras. Certo? Então, se você prestar atenção, isso é um sistema. De quantas equações? N equações. E quantas variáveis? M. O número de variáveis é maior do que o número de equações. Opa,
esse sistema é compatível o quê? Indeterminado, tá certo? Portanto, alguns desses caras aqui vão ser o quê? Algumas das soluções, porque o que é a solução desse sistema? Tá certo? São os AIs, tá? São os AIs. Pensa aqui que os AIs são as soluções, né? Os AIs, ó, são esses caras que aparecem aqui, tá certo? A1, A2, beleza? Tá bom? Esses alfas Is aqui, eles já são dados, porque são os elementos da combinação NEA dos VIs. Esse existe. Quando eu dou o vetor e escrevo como combinação NEA da base, os coeficientes são dados. Tá certo? Isso aqui não é variável, isso aqui é dado. E na hora que eu te dou o V1, você tem esses números, tá bom? Ou não? Vamos lá? Eu estou dizendo o seguinte. Quem é variável aqui é A1, AM. Aí você me diz, por que isso aqui não é variável? Porque esses são os coeficientes lá dados da base. Esses são dados. Se eu te dou um vetor aqui, por exemplo, 5, 6, e eu te dou a base, você escreve ali com combinação NEA e encontra a solução. Você encontra esses caras. Esses caras são dados. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Ó, isso aqui, deixa eu ver. Cadê a base canônica? Ó, na hora que eu te dou a base, essa é o 2. Está aqui o R3. Aqui é uma base. Na hora que eu te dou o vetor, eu te dou os coeficientes da combinação NEA. Tá certo? Eu dei o vetor, eu tenho os coeficientes. No caso da base canônica, os coeficientes são triviais. Quando a base não é canônica, a gente sempre resolve um sistema. E a solução do sistema, lembra? Quem é os coeficientes? É a solução do sistema. Isso existe em todos os casos. Quem são os coeficientes? É a solução do sistema. Certo? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Deu cara, né? Quando você escreve a combinação NEA, a solução do sistema são os coeficientes. Quem são esse A, B, C e D? É os caras da combinação NEA, tá certo? Então, quando eu te dou o vetor e tu tem os caras, você vai escrever com combinação NEA, os coeficientes é exatamente a solução do sistema. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês, se estão meio assustados olhando para mim. Então, está claro que nesse sistema, quem é variável e qual que são os AIs? E vocês me disseram o seguinte, quantas variáveis tem? M, né? A1, A2, AM. E esse M é maior do que o número de equações, né? Portanto, isso é um sistema, o quê? Incompatível, parece compatível e determinado. Portanto, ele tem solução o quê? Diferente de zero, né? Porque tem infinitas soluções. Infinitas soluções. Você atribui valores para as variáveis que excedem e você... Mas o importante é que você encontra a solução onde o coeficiente é diferente de zero, perfeito? É isso? Perfeito. Ó, ele está dizendo aqui, como M é maior do que N, o sistema acima admite soluções que não são não triviais. O que é soluções não triviais? Não é a 000. E aí você prova que o conjunto é o quê? LD. Tá certo? Por quê? Porque quando você escreveu essa combinação dando linear igual a zero, você encontra AIs diferente de zero. Porque como o sistema, os AIs são soluções de um sistema compatível e indeterminado, você tem soluções diferentes de zero. Você tem muitas soluções. Tá claro isso, gente? Ou seja, quando eu pego um conjunto
tá certo? Que tem um número de vetores maior do que uma base, ele sempre vai ser LD. Perfeito? Esse teorema é legal. O que me diz, tá certo? Que qualquer outra base, já que isso aqui é uma base do espaço, qualquer outra base desse espaço tem um número de vetores que é no máximo n. Porque se tiver maior, ele é o quê? LD. E LD não pode ser base. Portanto, em R3, qualquer base vai ter no máximo o quê? 3 vetores. Porque se tiver 4 vetores, o conjunto é o quê? LD. Porque já mostramos que a base canônica, o 100, 001 e o 010, gera o R3 e é base. Então, qualquer base do R3 tem no máximo 3 vetores. Não pode ter mais do que 3 vetores. Mas falta a gente mostrar ainda que tem que ter 3, tá certo? Tem que ter a mesma. Ok. Tá claro, gente? Eu quis só evitar escrever isso, mas se não tiver claro, eu escrevo. Tá claro para vocês aqui? Pessoal de casa. Não tem erro. É só substituir o W1 aqui, ó, escrever. Essa conta fica grande, né? Fica grande. Vai ficar A1 vezes esse cara. Tá aqui, ó. Mais A2 vezes esse cara, mais A3, certo? Só que depois você vê, bicho, isso aqui tá tudo multiplicado por V1. Tá certo? Tá aqui, ó. Tudo multiplicado por V1. Quando você somar. Tudo multiplicado por V2. Tudo multiplicado por um vetor. Aí você agrupa. Quem tem V1, quem tem V2, quem tem V3, quem tem Vn. Aí acabou-se, porque vira uma combinação NA do cara da base e a combinação NA dá zero, tá certo? Todos os coeficientes é zero, aí isso vira um sistema e a gente... O grande problema aqui é que o sistema é incompatível, né? Esse sistema aqui, ele é incompatível, né? Aliás, como é que chama? Compatível indeterminado. Compatível determinado. E aí acabou-se. Porque compatibilidade determinada tem soluções diferentes de zero e o cara é LD, certo? Corolário, duas bases classificadas em um espaço zero têm o mesmo número de vetores. Tá certo? Aí como é que você mostra isso? Eu disse agora que é menor ou igual, né? Menor ou igual. O problema é o seguinte, eu pulei a demonstração para a gente justificar isso aqui, eu vou voltar para outro teorema. Quando eu passei aqui, eu pulei ele, que é o teorema que garante isso, que tem que ser igual. Então, o teorema é esse aqui. É porque ele mudou a nomenclatura do teorema agora, eram uns quadrados, agora está assim, no texto. Eu passei batido aqui. Cadê o teorema? Esse aqui é mais simples. Mas esse aqui eu vou escrever aqui, ó. Acho que fica melhor escrevendo aqui. A demonstração desse é mais simples. Pronto. É esse teorema aqui que mata. A gente volta já para o corolário, tá certo? Seja o V1, V2, Vn, vetores não nulos. Não precisa ser não nulos. Que geram o espaço vetorial V. Geram. Então, dentre esses vetores, podemos extrair uma base de V. Tá certo? Então, é sempre possível, dentro desses caras, você, você extrair uma base de V. Então, qual é a hipótese aqui? A hipótese é o seguinte: você tem B, que é o conjunto formado constituído por N vetores, tá certo? Onde esses vetores, VIs, certo? São diferentes de zero, tá certo? E ele tem que esse conjunto gera o espaço vetorial. Então ele está dizendo o seguinte:
se isso acontece, se esse conjunto gera, eu posso extrair desse conjunto, tá certo? Extrair uma base de V. Tá bom? Uma base de V. Tranquilos? Entenderam? Eu estou com um espaço vetorial aqui. Imagina. Vamos pensar no R2. Aí eu te dou 10 vetores. Tá certo? 10 vetores. E digo, olha, esses vetores geram o R2. Já geram. Tá certo? Já geram. Mas, obviamente, que eles não são LI. 10 vetores, já no R2. Se você escrever a combinação, é A, tá certo? Muito bem. Então, veja. O que é que o teorema está dizendo? Cara, dá para tirar desses 10 vetores uma base. Tá bom? Bom, como é que eu faço isso? É simples. Porque se já gera, já é meu caminho andado. Eu só preciso ter um conjunto agora o quê? Linearmente independente. Então, a demonstração é baseada nisso. Então, eu vou dizer o seguinte. Ou seja, se B espaço gerado da V, isso implica que existe um conjunto U, vou chamar assim, contido em B, tal que U é base de V. Ou seja, U gera e U é linearmente o quê? Independente. Então, como é que eu demonstro isso? Vou dizer assim, ó. Vou chamar o seguinte, deixa eu ver como é que eu chamo. Vou chamar assim, de U0, tá certo? Esse conjunto. V1, V2, Vn. Vocês vão entender porque o índice zero. Então, vamos dizer o seguinte. Espera aí, só um momentinho. Diga. Isso aqui é? Existe. É um R. Existe U contido em B, tá certo? Ou seja, existe um conjunto que está contido nesse, que é uma base de V. Certo? Bom, então a primeira informação é o seguinte, primeiro passo. Se esse conjunto U, eu estou tomando U igual a V, né? Se U é linearmente independente, beleza? Se U é linearmente independente, acabou a demonstração, né? Porque já gera e é linearmente independente, então o próprio conjunto B é uma base. Perfeito? Todo conjunto é subconjunto dele mesmo, né? Então ele é uma base. Se for, é independente. Tranquilo? Segundo, suponha que não seja. 2. Suponha que ele não seja linearmente independente. Tá certo? O que é que significa quando um conjunto não é linearmente independente? A gente já deu uma caracterização. Toda vez que tiver um conjunto que não é linearmente independente, é porque tem um vetor daquele conjunto que é a combinação linear dos demais. Perfeito? A prova disso é facílimo, tá? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu fiz isso bem rápido da outra vez, mas veja. Imagina que você tenha um conjunto aqui, o 1, o 2, o N, e esse cara seja linearmente dependente. O que é que significa linearmente dependente? Significa que qualquer combinação linear desse cara, tá certo? Igual a zero, tem solução para coeficiente vem de zero, perfeito? Então, vamos supor que A1, o 1 mais
A2, U2, mais, mais AN, VN, igual a zero. E vamos supor que o A1 seja diferente de zero. Ah, Zé, não é o A1, não, é o A100. Aí você troca as duas, chama o A100 de U1, troca os dois vetores, tá bom? Só para a gente entender, o A1 é diferente de zero. Ah, mas se o A1 é diferente de zero, cara, eu posso escrever o seguinte, ó. A1V1 é igual a menos A2U2 menos A3U3 menos menos ANVN. O que foi que eu fiz? Eu passei todo mundo para o outro lado, certo? Ah, mas isso implica que V1 é igual, o A1 não é diferente de zero? Então eu posso passar dividindo. Ou multiplico tudo por 1 sobre A1, porque o A1 é diferente de zero, é um número real, então tem um inverso multiplicativo. Então isso vira menos A2 sobre A1, V2, menos A3 sobre A1, V3, menos, menos AN sobre A1 sobre VN. Tá bom? O que significa isso? Ó, você está mostrando com isso que esse V1 é uma combinação linear dos demais. Porque isso aqui é um número. Isso aqui é um número. Vezes V1. Isso aqui é outro número. Vezes V2. Isso aqui é real. Então, isso é uma combinação linear. Certo? Então, se um conjunto for linearmente independente, é porque existe um cara lá, tá certo? Que é combinação linear dos demais. Perfeito? Tá claro isso? Foi o que eu escrevi, ó. V1 é uma combinação linear de quem? De V2, V3, V4, Vn. Tranquilos? Eu fiz na outra aula, tá certo? Então, vamos voltar para cá. Suponha que o conjunto não seja linearmente independente. Então, tem um cara desses, tá certo? Que é a combinação linear dos demais, perfeito? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar esse cara do conjunto. Vamos supor que ele seja o último cara. Ou o primeiro. Vamos supor que seja o primeiro, que seja a combinação linear dos demais. Então, se esse conjunto U é LD, tá certo? Isso implica o V1 pode ser escrito como uma combinação linear dos demais. A1, V2, mais A2, V2, mais A3, V3, mais AN, VN. Certo? Aí você redefine, vamos lá. Eu vou chamar agora de U1, exatamente o que sobra, tirei o cara. Então, quem é o conjunto? O 2, o 3, o N. Tá bom? Aí faço a pergunta. Esse conjunto é LI? Bom, se for LI, ele será base. Por que será base? Porque ele gera. Certo? Porque o cara que saiu, ele não incomoda a gente. O cara que saiu, ele era gerado pelos que restavam. Você pode dizer, não, isso não gera o espaço todo. Mas eu terei um cara que está como combinação linear aqui. Então, ele vai estar aqui também, não vai? Vamos lá? O V é gerado por N vetores. O vetor que eu tirei era gerado pelos que restaram. Certo? Então, com certeza, esse conjunto aqui, esse conjunto U que está aqui, continua gerando o V. Eu teria um vetor, mas ele está aqui. Porque ele se escreve como combinação linear, tá certo? Esse 1 aqui implica
implica que o espaço gerado por 1 continua sendo V, perfeito? Porque eu tirei um vetor que está no 1, então ele continua gerando V. Porque você pode dizer, não gera, porque você tirou o vetor, mas ele está lá, no espaço gerado. Esse V1 aqui não pertence a isso? Quando é que o cara pertence a um espaço gerado? Quando ele pode se escrever com combinação linear dos caras. Olha, aqui são os caras, esses. Olha, V1 é uma combinação linear de V2, Vn. Então está no espaço gerado. Perfeito? Então, se for linearmente independente, o que é que acontece? Já gera. Se for linearmente independente, é base. Então a afirmação é: se 1 for linearmente independente, isso implica que o 1 é o quê? Base de V. Ah, mas ele pode não ser linearmente independente, não pode? Pode. Aí se for, o que é que acontece? Tem outro cara que se escreve combinação linear de... Eu repito o processo. Retiro esse cara. Perfeito? Você já entendeu o que é que está acontecendo, né? Terceiro. Se o 1 é linearmente dependente, significa que tem um cara que se escreve combinação linear dos demais. Vamos supor que é o 2. Eita, Zé, não é o 2 não, é o 10. Troca. Tá certo? Se for o 10, aí eu defino o 2, um novo conjunto agora, tirando o 2. Então fica o quê? Fica... o 2, né? Na verdade, isso. Então a gente fica com o 3, o 4, e assim por diante, até o N. Esse conjunto continua contido em V? São todos elementos de V, né? Hein, gente? Quem é U? É um subconjunto de V. Eu estou tirando um elemento, continua sendo subconjunto, não continua? Ah, bem, perfeito. Bom, novamente eu faço a pergunta. Esse cara gera V? Gera. Porque eu tirei dele um conjunto que está nele, que foi o 2, que é a combinação linear. Porque como ele é LD, eu disse que o 2 é a combinação linear dos demais. Então a gente já tem que isso aqui implica que o espaço gerado por 2 é igual ao V. Certo? Se for LI, acabou o problema, porque isso é uma base. Mas eu não estou mostrando isso, né? Eu estou mostrando para vocês o que é que diz o teorema. Vamos lá. O teorema está dizendo o seguinte: se você tiver um conjunto qualquer que gera, tá certo? Eu posso, desse conjunto, extrair uma base para o conjunto. Se eu te dou 100 vetores que geram um espaço, eu digo para você que eu consigo extrair desses 100 vetores uma quantidade de vetores que é uma base. Perfeito? Como foi que eu comecei a demonstração? Bom, pega os 100 vetores, gera já. Então, ali, aí, não sei. Se for LI, acabou o problema, porque isso é base, gera LI. Aí você diz, não é LI. Opa, não é LI. Então, o que é que acontece quando é no LI? Tem um vetor lá que se escreve combinação linear dos demais. Aí eu defino um novo conjunto tirando esse vetor. Continua gerando. Perfeito? Continua gerando. Aí a pergunta surge novamente. LI, opa, se for, acabou. É uma base. E esse conjunto veio da onde? Eu extraí de lá, né? Porque eu tirei um vetor de lá. Então, estou extraindo daquele. Perfeito? Mas esse processo vai ser finito, né? Ser finito. Você está diminuindo um, diminuindo, mas você não pode exaurir todo.
Tá bom? Em algum momento você vai chegar num conjunto LI que gera ILI. Portanto, isso é uma base. Está claro isso para vocês? Esse processo de retirar um vetor e testar se LI, em algum momento vai dar LI. E o que sobrar é a base. E esse que sobra é um subconjunto do B que eu comecei, tá certo? Porque todos os caras, não é? Todos os caras foram saindo daqui, perfeito? Então, o que é que sobra desse teorema? Toda vez que você tiver um conjunto que gera um espaço vetorial, desse conjunto você pode retirar um conjunto que é base desse cara. Tá claro isso? Se dou 100 vetores de um espaço vetorial e digo gera, aí você, é? Então eu consigo tirar desses 100 vetores uma base. Quanto vai ser o número, não sei, mas eu consigo. Hein? Não, eu não quero achar base, eu quero dizer que na hora que chegar em LI, aquela é uma base, porque já gera, né? Tá certo? Muito bem. Aí vamos voltar agora. Então veja bem. O que é que esse teorema diz? Tá claro? O que eu preciso saber do teorema não é essa demonstração, é o resultado. Esse teorema diz o seguinte: se eu te der um conjunto que gera um espaço vetorial, você consegue um subconjunto dele que é base. Perfeito? Muito bem. Vamos voltar para o teorema que eu pulei, né? E agora eu vim para o Colorado, tá? Duas bases quaisquer de um espaço vetorial têm o mesmo número de vetores. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma base B. E vamos supor que ele tenha V1, V2, Vn. Então, quantos vetores tem essa base? N. Vamos pegar uma outra base. Vou chamar de B barra. E vamos dizer que isso aqui tem W1, W2, Wm. Certo? Beleza. Eu quero provar que o M e N são iguais. Ou seja, que as bases têm o mesmo número de vetores. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar pela base B. Uma base B gera, não gera? Gera. Tá certo? E como ele gera, tá certo? Você sabe que eles geram são LI. Então a gente sabe que qualquer subconjunto desse cara, daqui, tá certo? Ele tem que ter vamos lá. B gera. B gera. E B é base. B barra é base. Então, usando esse primeiro teorema, você diz que o número de vetores daqui tem que ser menor ou igual a M. Perfeito? Então, não esquece que B é base, mas eu não vou olhar para o fato dela ser base. Vou olhar para o fato que ele gera. Opa, gera. Aí, o que é que diz o primeiro teorema? Desse conjunto aqui, eu tiro, tá certo? Um subconjunto. Qualquer subconjunto dele que seja LI, eu consigo retirar do que gera um subconjunto que seja a base do cara. Então, veja. Quantos elementos nós temos aqui? M. Mas, como esse cara gera, eu já sei, e isso aqui ser base, isso implica que o N, esse N daqui de cima, ele é menor ou igual que M. Perfeito? Agora, pensa ao contrário. Esse cara é base. E olha para esse só como gera, porque a base gera. Se gerar, tá certo? Então, a gente chega que esse M aqui tem que ser o quê? Menor ou igual que N, certo? Então, M menor ou igual que N. Então, essa informação aqui com essa implica o quê? Que M igual a N.
Certo? Então a ideia é só brincar só. Um é base e outro gera. Aí você obtém a desigualdade. Depois você vira. Um é base e outro gera. Então, m menor é igual que n, m maior é igual que n, isso vai implicar que m igual a n, tá certo? Então nós temos que isso implica que m igual a n. Então, o que é que nós mostramos, na verdade? Nós mostramos que duas bases do espaço fatorial agora têm o mesmo número de elementos. Então, aquela pergunta dele, em R2, qualquer base vai ter sempre dois elementos? Sim, qualquer base tem o mesmo número de elementos. Em R3, qualquer base tem o mesmo número de elementos. Tá certo? O mesmo espaço vetorial, o número de elementos de uma base é sempre o mesmo. Ok? Perfeito, gente. Paramos aqui. Todo mundo assinou a lista? Todo mundo assinou a lista que está presente aqui? Perfeito. O monitor corrigiu a lista que estava com os índices em cima, o 3 e tal. Beleza. Ele falou comigo e eu mandei. Estava no expoente, né? Tchau, boa noite, querida.